Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre assessoria política. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o coordenador de campanhas políticas, Davi Fagundes, que nos falará sobre o tema assessoria política no auxílio ao desenvolvimento de campanhas eleitorais. Davi Fagundes, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Obrigado, Helene, agradeço a oportunidade. Gente, Davi Fagundes, ele é do Renova BR, coordenador de campanhas políticas, especialista em comunicação pela Unesp de Bauru, microempresário e parceiro de negócios no DC Advogados. Davi Fagundes, conta pra gente o que é um assessor político e qual é o papel que ele desenvolve. Helene, um assessor político, eu até gostaria de começar a entrevista de hoje dividindo a assessoria política. A gente tem assessoria política, a gente tem a assessoria eleitoral, né, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento de eleição. E depois a gente tem as outras assessorias políticas, que são assessoria legislativa, assessoria parlamentar, assessoria de uma prefeitura. Acho que hoje a gente vai bater um papo sobre o momento que a gente vive, que é as campanhas, né, a eleição. Um bom assessor político, um assessor político preparado, ele precisa ser primeiramente imparcial, né? Ele precisa ter uma visão de auxiliar o candidato, né? Seja o postulante a prefeito, ou vereador, ou qualquer cargo que seja, numa posição que ele não se contamine com as variáveis locais. Ele precisa conhecer o território que ele está atuando, ele precisa conhecer o candidato, mas ele tem que ser aquela pessoa que o candidato mais confia e que não vai ser contaminado por nenhuma opinião para direcionar o candidato a fazer o que é certo. Esse é o papel de um bom assessor político, né, para as eleições. Davi, conta pra gente uma coisa, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. Qualquer pessoa, ela pode ser um político? Sim, Helene, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, né, que tem os seus direitos, né, o seu título de eleitor, o seu CPF regular, pode ser um candidato político. A diferença a sua pergunta é muito interessante. A maioria tem várias pessoas que são políticas e nem sabem que são políticas. Na verdade, a política está no nosso dia a dia, está até no mercado privado, na empresa, né? E a candidatura política aí é uma outra questão, né? A pessoa tem que estar lá com os direitos certinhos, tem que ter ficha limpa, não pode ser ficha suja, tem os requisitos legais para ela poder ser um candidato político. Mas politicamente falando, qualquer pessoa pode ser um político e várias pessoas são políticos sem saber. Conta pra gente agora como é que é aquele político que só aparece na nossa casa de 4 em 4 anos. O que a gente faz com ele? Esse é um assunto interessante, né? A política nos últimos anos ela tem essa pecha, né, de ser uma coisa ruim, uma coisa do mal. Muito porque a cultura, né, trouxe com que a gente tivesse até citações ou até piadinhas como essa, né? Muitos dos políticos hoje, os mandatários ou quem está em mandato efetivo, se elege, some, desaparece e aparece depois de 4 anos para pedir o seu voto aí na sua casa, né? Então essa é uma coisa que cada vez mais está se modificando, né? A consciência política, os políticos que estão vindo, eles já vêm hoje com outra mentalidade, porque na minha opinião não há mais espaço para isso, né? Um político que se elege hoje some 4 anos, ele praticamente já está fora do cenário. Vamos falar então agora sobre assessoria política, né? Que esse que é o tema da nossa entrevista. Como é feito o planejamento e a educação dos trabalhos junto ao candidato? Então, eu quero me candidatar, eu procuro um assessor político. Sim. Como é feito esse planejamento? Sim. Helene, o primeiro ponto para você fazer esse trabalho de assessoria política é você ter uma boa conversa com o candidato, né? E a gente vai fazer a construção da imagem dele, a gente vai levantar um pouco a reputação, qual é a história dele, de vida, valores, né? A questão de causas mesmo que essa pessoa apoia, né, que a gente chama de pilares de conteúdo. Quais são os pilares de conteúdo, qual a área de atuação dessa pessoa. Tem pessoas que estão na área de saúde, tem pessoas que estão na causa animal, tem pessoas que estão na área de infraestrutura, planejamento urbano. Cada candidato tem a sua bandeira e seu pilar de conteúdo. Cabe ao assessor político planejar a campanha desse candidato, elencando as suas melhores qualidades, né?
trabalhando as deficiências de acordo com o que esse candidato tenha, que ele venha precisar de ajuda, mas basicamente é isso, é uma construção de imagem, de narrativas, de produção do que esse candidato vai falar, do que ele vai produzir, né? Sempre com muita verdade, né? Porque não há mais espaço em campanhas políticas para mentiras, para situações de fake. Até hoje, de uns anos para cá, já agora é lei, né? Não, fake Sim. news é proibida. Então a gente tem que trabalhar muito com a verdade, né? Conta pra gente agora quais são os pontos que são trabalhados para a melhoria do desempenho do candidato. Basicamente, Elaine, é o que a gente estava conversando agora, né? Basicamente é a questão de construção de imagem, né? A gente vive um momento de equilíbrio, não mais temos campanhas de uma maneira grandiosa, né? Não pega nem bem mais ter uma campanha que gaste muito, que onere muito, que use dinheiro público, por exemplo, e também não dá para ter uma campanha hoje retraída, por exemplo, sem mídias sociais, sem vídeo, que é o que a gente está fazendo aqui, sem gravação de vídeo, sem debate, né? Então, assim, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Então, uma campanha bem estruturada e também tomar um certo cuidado para o momento que a gente vive do país mesmo, de austeridade fiscal, de recuo nos gastos e, enfim, é basicamente isso. Davi, nós queríamos saber o seguinte: o perfil social dele, da rede social dele, tanto Instagram, Twitter, Facebook, não passa a ser mais do candidato, mas sim também aí da assessoria política que vai estar coordenando e planejando isso. Perfeito, Elaine. Qual o objetivo principal disso? Na eleição, no período eleitoral, que são 45 dias, o candidato precisa ficar focado no objetivo principal dele, que é arrumar votos, que é conquistar o eleitorado. Então passa-se esse trabalho de bastidor, de staff para a assessoria política, para a coordenação. Então as redes sociais, as mídias, os textos, as narrativas, as produções de vídeo, tudo isso fica com a coordenação de campanha, deixando o candidato livre para que ele possa pedir o voto do eleitor. O candidato, eu costumo dizer que o candidato, isso inclusive eu aprendi no Renova BR, o candidato ele precisa estar aos 45 dias só pensando em conquistar o seu eleitor, né? Conquistar de uma maneira verdadeira, né? Mostrando suas ideias, projetos e ideias que ele tem para o mandato dele. Quando o candidato ele contrata uma assessoria de campanha, são feitos treinamentos de fala, de cursos, de postura, enfim, como se comportar em cada lugar, em cada ocasião? Sim, Elaine, a gente tem um trabalho, né? Quem trabalha com assessoria de campanha e assessoria política é um trabalho até muito desgastante, extenso, são quase 3 meses de reuniões sem hora para acabar, dia, noite. Sempre trabalhando nesses pontos, né? Quais são as avaliações que estão vindo das pesquisas, como que está a repercussão, o engajamento desse candidato nas mídias sociais, né? Nas redes sociais e nas mídias quando existe algum tipo de veiculação durante a campanha de propaganda. Tudo isso hoje, né, com essas novas tecnologias, tudo isso é medido hoje, né? Então a gente tem condições de ver na plataforma de Facebook, YouTube, como que está indo, se está indo bem, se está indo mal. Então existe essa avaliação de discurso, de postura, ou de adotar um estilo, recuar um pouco, avançar um pouco, né? Então, o assessor político, então, o assessor de um candidato, ele que dá as diretrizes para com que situação que ele tem que tomar isso, né? Isso, perfeito. E suponhamos que um candidato, ele contrata o assessor de campanha, mas ele não segue as regras aí do que tem que se seguir, né? Existe muito disso? Existe bastante, né? Então a grande preocupação da coordenação da campanha e do assessor político, como eu falei no começo da campanha, sendo esse cara de confiança do candidato, sendo essa pessoa imparcial, né, sem ser contaminado por nenhum interesse, fazer com que esse candidato tome muito cuidado com as pegadinhas, né? Com as regras, né? A legislação eleitoral ela é bem rígida com relação a multas, com relação ao que pode, o que não pode. Então esse candidato ele está muito concentrado em pedir voto, está muito concentrado em falar e comunicar com o seu eleitorado. Então ele precisa dessa pessoa de confiança na assessoria, porque se ele resolver fazer tudo sozinho, ele coloca a campanha dele e a campanha da chapa inteira por água abaixo. Porque na verdade o candidato a vereador ou a prefeito ele está dentro de uma chapa.
né? Uma chapa com coligações de partidos, vereador e prefeito, por exemplo. Se a chapa inteira cai, né, isso pode dar problemas para todos os candidatos juntos, né? Multas, enfim, é mais ou menos isso. Entendi. Davi, existe escola ou curso de treinamentos de políticos? Elaine, essa é uma pergunta interessante, né? Eu fiz o Renova BR, que hoje é a maior escola de política do país. Tá. É uma escola super concorrida, foram 40 mil inscritos para 1000 vagas. E respondendo assim, existem poucas escolas. E eu costumo comparar a política com vendas, que foi a minha primeira formação profissional. As pessoas sempre perguntam, né? Como se forma um vendedor, né? Como se forma um político? Política é uma virtude, política é uma ciência, né? Então, a política também tem algumas brincadeiras que diz a política é a arte da discussão sem fim, que nunca vai ter fim. Então, existem escolas, existem faculdades renomadas, universidades de ponta que trabalham muitos políticos, que políticos atuais são professores, docentes nessas universidades. Mas a política em si ela é feita com a questão da virtude, né? A pessoa às vezes ela não tem a pessoa é um bom político ou uma boa política e ela tem, por exemplo, ela não tem uma formação numa escola, numa grande universidade, mas ela tem muitas realizações pessoais ou para a comunidade. Então ela é considerada uma excelente política e uma pessoa formada na política. Entendi. Davi, conta pra gente o que a gente faz, ou o que você, quando você está assessorando um candidato, o que você faz para aquele candidato, até mesmo que pode se eleger, mas também que ele prometeu algo e que ele não cumpriu. Aquele candidato que promete e não cumpre. Sim, Helene, isso até quando eu comecei na política, né? Eu me filiei a um partido há uns 5 anos atrás e comecei a enxergar que o que eu fazia na minha área profissional estava se incorporando à política. Então, novas metodologias, métodos de gestão, de performance, de metas, de planos de governo, daí veio essas escolas de renovação, veio o Renova, começou a aparecer gente nova na política, a questão da renovação. Então, hoje, não existe mais espaço para essas pessoas que prometem, por exemplo, e não cumprem, elas vão ser cobradas. A sociedade está muito politizada. Em 2018, né, que foi a nossa última eleição, teve algumas pesquisas que depois eu te passo para a gente botar aqui o crédito embaixo, que diziam que 78% do eleitorado brasileiro não se sentia representado, né, no Congresso Nacional nem nos políticos, né? Então isso é muito triste para a democracia, porque a democracia é isso, você eleger representantes para que olhem para o interesse da população e do povo, e a população não se sentia representada em 2018. Então, com esses movimentos de renovação, eu acabei até me enxergando nisso, né, de poder ver que a minha profissão e o que eu fazia estava começando a dar fit, a andar junto com a tal da nova política. Sim. Né? A nova política ela é isso, ela é gestão, ela é conversa, Isso. ela é diálogo, ela é construir pontes, ela é ter técnicos. Não dá mais para a gente ter, por exemplo, pessoas só políticas. Um cargo técnico tem que ser ocupado por uma pessoa técnica, que entenda do assunto. Né? Então, é mais ou menos isso. Na verdade, não é mais uma propaganda enganosa, né? Tem que ser uma Sim. propaganda verdadeira, né? É isso que você passa pro eleitorado na qual você está assessorando. Isso, perfeito. E acredito que todos os outros, mesmo os que não estão comigo, e acho até que nesse bastidor, né, eu tenho as minhas convicções, tenho as minhas ideologias, sim, mas nesse momento de eleição eu sou bem imparcial. Sim. Né? O momento é como eu respondi naquela sua outra pergunta, de muita verdade. Né? Se o candidato não tiver verdade, a população hoje na esquina sabe o nome do ministro do STF. Então a população está muito politizada, ela sabe o que ela está vendo e falando. E Davi, o que é interessante hoje, que tem todas essas técnicas que vocês têm de
está desenvolvendo uma campanha, né? Não é apenas a pessoa, o candidato lá, não, hoje eu vou ser candidato, eu vou lá, porque tem muito partido que fica flertando para ter aquele número, e não é só isso, né? Vocês fazem um papel onde vocês realmente vão ali, você quer ser candidato, então vamos ver onde vai trabalhar. É um estudo que vocês fazem também com as pessoas, né? Perfeito, Helene. A gente está num momento, volto a dizer, de muitas mudanças. O sistema político ele foi feito para ser engessado, para ser burocrático, para não dar muito espaço para mudanças e para pessoas novas. Mas, como eu falei agora há pouco, em 2018, esse movimento ele foi se quebrando, né? O gargalo ele quebrou e houve uma invasão de pessoas novas realmente, com planejamento, com estudo, né? Entendendo como é fazer uma candidatura, não mais dependendo de partidos tradicionais, outros partidos surgiram. Então isso acabou trazendo essas novas ferramentas, essas novas escolas, como o Renova BR, por exemplo, onde você tem afastado hoje aquela pessoa que acorda hoje e fala, vou ser candidato. Isso. Não, não tem mais. Você tem que entender o que é o Estado, o que um vereador faz, o que um prefeito faz, qual é o nosso regime de governo, nosso regime é o presidencialismo, o que é um parlamento. Sim. Então, assim, quando você vai fazer essa formação política... Isso tudo vocês passam para os candidatos? Hoje, no meu trabalho, eu passo tudo isso para os candidatos. Eu tive um curso intenso no Renova BR de quase 6 meses, aprendendo sobre planejamento urbano, sobre meio ambiente, sobre o que é uma instituição pública, né? Qual é o papel do Estado. E aí a gente vai entrar aqui num tema mais ideológico, que não é a conversa de hoje, mas é muito importante que o candidato seja preparado e saiba o que ele está falando. Não dá mais para acordar e falar, sou candidato. Porque às vezes ele tem a popularidade, ele tem aquele prestígio, tudo, mas ele também tem que saber o que é um requerimento, o que é um pedido, uma lei, tem que saber. Perfeito. Né? Não dá tempo do candidato hoje se eleger, entrar e eu vou aprender agora. Os políticos, os candidatos, eles estão voando hoje em dia, né? E aí cabe nessa pergunta, ela é uma coisa muito importante que eu queria falar hoje, que é na questão da renovação, a gente precisa tomar cuidado um pouco com conceitos perigosos, que eu tenho um amigo, por exemplo, assessor em Brasília, que a Câmara, em 2018, a Câmara dos Deputados em Brasília teve 40% de renovação, mas eu disse, Davi, tem gente mais nova, de primeiro mandato, que tem a cabeça mais antiga dos que os que estavam aqui e acabaram se reelegendo. Então também a renovação ela é feita com uma certa... A gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, né? Tem que haver uma certa experiência, saber o que está falando, como eu falei agora, conhecer um pouco das leis, do que é. Eu mesmo estou aprendendo também, sou entusiasta na questão do direito, né? Na questão da formação das leis, estou estudando isso, estou fazendo um trabalho junto com o DC Advogados que eu estou aprendendo muito. Isso é muito, muito importante para quem quer ser um político ou para quem quer ser assessorado politicamente. É um estudo sem fim, tem que aprender sempre. Exatamente. Davi, conta pra gente o seguinte, nós moramos aqui na região do Cuesta. Fala pra gente, inclusive o canal chama Cuesta Interativo, né? Conta pra gente, essas cidades aqui que pertencem a essa Cuesta, você tem assessorado, você tem alguns candidatos têm te procurado? O que você acha, na verdade, desses municípios que pertencem à Cuesta? Sim, Helene. Eu tenho assessorados na região. A região da Cuesta é uma região com muito potencial turístico para ser explorado. Eu hoje tenho trabalhos aqui em Pardinho, em Bofete, Porangaba. A gente tem até aqui em Botucatu também mesmo, né, a Cuesta ali. E existe um potencial turístico que não foi desenvolvido ainda na sua plenitude. Existem algumas situações, alguns projetos, alguns empreendedores, né, da iniciativa privada, mas eu vejo essa região com muito potencial, e se Deus quiser, tem assessorados meus que com certeza vão conseguir implantar políticas públicas daqui a longo prazo, daqui para 4, 5, 6 anos, para que a gente possa virar referência, como é hoje em Brotas, como é Campos do Jordão, como é Monte Verde. A gente tem aqui paisagens lindas, maravilhosas, pôr do sol, enfim, acho que é isso. Quando você passa ali de quadra adiante, você vindo de São Paulo, passa de quadra adiante, a paisagem já é uma outra paisagem, né? Sim. Já muda tudo, né? Muda tudo, Desde quando você sobe a Serra, Botucatu... Às vezes a gente viaja longe para ir perto de coisas tão parecidas com o que a gente tem aqui na Cuesta, né? Então, acho que é isso. Você acredita
que os candidatos daqui da região, Pardinho, Bofete, eles são mais culturais, eles são assim, como é que eu vou dizer para você, segue aquele ritmo deles? Ou você acha que assim, o que precisa de fazer para melhorar também os candidatos que hoje estão aí querendo se competir a uma cadeira? Sim. Conta pra gente. A gente tem candidatos na região, isso eu estou andando aí a região inteira, posso falar como propriedade. A gente tem candidatos muito bem intencionados, esforçados, tentando acompanhar esse ritmo de atualização da política, né? Existem, como se estivesse saindo de um momento de confusões, de certas brigas e de discussões para ir para uma questão de diálogo, de debate e tentando entender qual que é essa nova política, né? Como fazer uma gestão eficiente do município. Então tem vários aí bem intencionados e alguns conscientes que precisam ser mais preparados, acho que isso que é legal. É a preparação, né? Você preparar bem o candidato, né? A preparação, tem vários que eu conheço que são conscientes, que precisam aprender um pouco mais, precisam estudar um pouco mais política pública. Então, fico feliz com isso, que no geral, assim, a gente tem bastante opção. Legal. Ô, Davi, e conta pra gente o que a gente faz aí, depois de um candidato ele é eleito, o que nós, munícipes, você acha que a gente deve fazer? Depois que um candidato, né, a gente quer saber. Depois que um candidato é eleito, e eu acho que esse é o grande lance da questão da nova política, chamada nova política, é isso. O cidadão está cada vez mais politizado, ele sabe dos seus direitos. Sim. E ele precisa ser cobrado. E ele é um funcionário do povo, né? Ele é um funcionário da população, ele foi eleito para poder defender o interesse de quem votou nele, da população, né? A população elege um político, e o cidadão ele precisa ter abertura, e além de abertura ele precisa ter um pouco de autonomia e empoderamento para não depender do político no pós também. Sim. Né? Uma mãe que precisa de uma vaga em creche, ela não precisa pedir para o vereador, o município tem que ter um local adequado, uma fila, um aplicativo, que a pessoa possa acessar essa vaga de creche, para não virar aquela coisa de favorzinho. E aí isso é a questão de a gente não empoderar o cidadão, a gente continua numa velha política. Davi, é o seguinte, eu vejo, muitas vezes, quando um político se porta numa rede social. Olha, eu consegui tanto dinheiro, tanto isso, tanto aquilo, como se fosse um favor que ele estivesse fazendo para a sociedade. Entendeu? Sim. E não, porque na verdade, quando o político ele entra, na verdade, para trabalhar para o povo, ele está fazendo, na verdade, ele está prestando um serviço. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que essa coisa assim de eu consegui, eu fiz, eu aquilo, eu acho que não cai muito bem, sendo que ele deveria fazer o seguinte: olha, gente, tá aqui o negócio, foi feito isso, né? Não, eu consegui. Porque aquele eu, quando a gente fala o eu, a gente esquece que a gente, na verdade, nós estamos trabalhando para o povo, né? Eles estão trabalhando para o povo. É isso mesmo. E o eleitor mais esclarecido, ele percebe isso. E o que a gente tenta aprender também, eu também estou aprendendo com as ferramentas da nova política, é que a gente precisa separar, por exemplo, a comunicação, né? Já que você citou esse lance de divulgação do eu, o que é comunicação de governo, o que é publicidade de governo, o que é marketing de governo. Então são situações separadas. A gente tem uma cultura na política brasileira muito grande disso, né? De divulgação e enaltecimento do eu, do político, com relação a situações que são, por exemplo, dotações orçamentárias. O dinheiro já ia vir, já está previsto, já vai acontecer, e aí às vezes acaba se divulgando isso. A gente tem uma questão também no âmbito estadual, da questão das emendas, né? Parlamentares estaduais e federais. As emendas é um orçamento obrigatório que o deputado destina durante seu mandato para os projetos que ele entende, né? Alguns deputados que estão eleitos hoje, que fizeram Renova BR, eles fazem editais para distribuição de emendas, né? Eles agem com critério técnico para distribuição desse valor. Outros políticos, outros deputados agem com critérios, como você falou, de divulgação, para aparecer ou enfim, é um jeito de fazer política e é a ideologia de cada um, né? Cabe a gente entender
que as ferramentas de comunicação, eu sou um entusiasta que a comunicação podia resolver vários problemas Sim. de governo, de prefeituras, mas as coisas são mal comunicadas, né? O cidadão não sabe nem os 3 tipos de acesso à saúde, primário, secundário e terciário. Exato. Isso não é comunicado. Então, há uma diferença entre comunicação, entre marketing. É para ter uma publicidade do governo? Pode ter, não tem problema. Mas às vezes a gente vê, Elaine, que é muito exagerado, né? Muito exagerado. E outra coisa, né? E nem tem o endomarketing, né? Na verdade, a pessoa tem que fazer o marketing dentro da própria casa, né? Todos os municípios são falhos na comunicação. Sim. Falhos na comunicação, no calendário de eventos, no calendário de atividades, num calendário para o cidadão. Então, mas está mudando, a gente vai chegar lá. E o que é legal, quando você fala de que os deputados têm emendas, que tem aquela... Tem um calendário também, né, orçamentário para ser distribuído. E vocês fazem também esse papel também, depois está assessorando, depois que ele se elegeu, está assessorando o vereador ou o prefeito, vocês fazem esse papel também de estar assessorando eles, né? No meu caso, como meu trabalho é independente, e eu sou o Davi, né, assim, eu gosto de política, estou estudando gestão pública, já tenho alguns contatos, alguns assessorados também já eleitos, mas eu não, por exemplo, nessa questão de emenda, a única coisa que eu posso fazer, que eu gosto de fazer, é divulgar os mandatos que abrem edital. Isso eu acho muito legal. Isso é muito importante. Porque a escolha da destinação da verba é por critério técnico, não é por critério político. Então eu acho isso sensacional. E isso precisa de ter alguém que faça isso. Porque senão vai passando o tempo e ninguém sabe o que está acontecendo. Tem que ter uma assessor para isso mesmo. Davi, conta uma coisa para mim. O que você acha se um candidato seu, ele é convidado para fazer um debate? O que você acha do debate público? Eu queria saber a sua opinião. Esse é um ponto importantíssimo. Na minha opinião, não há eleição sem debate. Eu não consigo entender. A gente teve um problema em 2018 de não ter debate. E aí não ficou muito claro e agora algumas coisas têm acontecido por falta de um debate, né? Então o debate ele é essencial para qualquer município. Eu sou um grande incentivador da imprensa local, dos produtores de conteúdo, dos canais, promoverem o debate. E se um candidato meu não estiver preparado ou não quiser fazer um debate, eu infelizmente talvez deixe a coordenação, porque eu não consigo ver uma eleição sem debate. Isso é uma cultura do brasileiro, cultura da televisão, do rádio, isso decide algumas eleições e isso mostra realmente quem está preparado, né? O debate é muito importante. Então, não sei se você acompanhou o nosso canal, nós fizemos uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Pardinho, tanto com os 2 pré-candidatos. E nós, não sei se você chegou a ver, nós fizemos de uma maneira assim, bem imparcial, porque nós somos realmente imparcial e nós temos que ser, não é? Então nós fizemos e ficou uma coisa bem legal. E eu gostaria de fazer esse mesmo trabalho nas cidades aqui da região, se você tiver algum pré-candidato a prefeito. Eu gostaria de entrevistá-los, porque eu acho muito importante isso. Para saber o que ele pensa de cada setor, na verdade, da cidade. Sim, é muito importante, Elaine. Aliás, até aproveito mais uma vez para agradecer esse espaço que você me deu, para elogiar o seu canal, muito bem arrumado, muito bem com o propósito que ele tem de fazer a divulgação aqui local dos municípios da Cuesta. E com certeza, o que eu tiver de oportunidade de falar com esses pré-candidatos que hoje estão comigo, ou os que não estão, incentivá-los para que a gente faça esse debate, agora na hora de começar a campanha, dia 27 de setembro, até o dia 15 de novembro, para que a gente possa, pelo menos em 3, 4 municípios aqui da Cuesta, ter um debate. E para saber também as ideias de cada um. Na verdade, a gente não vai medir o que cada um fala, né? Sim. Porque às vezes um fala pouco, outro fala mais, mas a gente quer saber as ideias, o propósito, como que ele vai fazer, né? Porque a gente fala, eu vou fazer, mas como que você vai fazer, né? Perfeito, Elaine. Então, como fazer é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Exatamente. Todo mundo tem uma solução, mas ninguém apresenta como vai fazer, né? Essa nossa entrevista de hoje, que eu tentei passar aqui um pouco desse lance da nova política, das ferramentas de gestão pública, é isso, é botar como fazer, né? Porque as mudanças setoriais, as ideias, muita gente tem, mas como vai fazer, né? Como você vai... Porque hoje, para qualquer oportunidade,
que você tem de trabalho, não há mais tempo para amadorismo. Sim. Tudo que você for fazer hoje, você tem que fazer com profissionalismo. Perfeito. Desde uma página, uma fanpage no Facebook, desde uma conta no Instagram. Sim. Então, tudo que você tem uma empresa, veja, você tem que ali usar um profissionalismo ali, né? Você vai procurar um design, você vai procurar um decorador e, assim, e também um produto muito bom, né? E o principal, eu acho que atender muito bem, sabe? Eu acho assim, o que falta muito hoje é você atender o seu eleitorado, atender bem, ouvir. Eu acho que é isso que falta, né? Pelo menos, olha, tá, eu te ouvi, mas tá, me dá uma resposta agora, como é que vai ser? Então, eu acho que isso que é muito importante. Hoje a pessoa não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter assessoria, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, porque as ferramentas estão aí para isso, né? Para ser usada. Perfeito. E o atender a população, atender o eleitorado na campanha, caso ele se eleja, ele vai ter que atender a população, ele próprio, o candidato, ou através de seus secretários, assessores, diretores, tem muito a ver com isso, com ouvir, né? Eu tenho uma brincadeira, uma tese que eu falo que eu trocaria o comício pelo ouvício, né? Não é só o candidato ir num palanque e ficar falando. Ele tem que ouvir, visitar, anotar, ouvir quais são as demandas para que ele possa colocar em prática as mudanças que a população precisa. Olha, você sabe que eu estou muito propensa a fazer um canal, sabe? Tipo assim, alguém mandar as perguntas, os munícipes mandar as perguntas, olha, o que você gostaria para uma cidade melhor, entendeu? Sim. Aí a pessoa manda ali anonimamente e a gente pegar essas perguntas aí e tá enviando para os pré-candidatos. Acho bem interessante. Acho uma ideia sensacional, Helena. Acho bem interessante, a gente poderia fazer isso. Com certeza. Porque pra gente ficar sabendo, né, o que cada um precisa, acho que é bem legal. Davi, conta pra gente agora quais os principais objetivos seu no futuro próximo como um consultor de candidatos e qual é a sua meta? Bom, Helene, no momento, o meu maior objetivo é que os candidatos que eu estou assessorando, eles se elejam. É um trabalho, como eu disse no começo, imparcial, um trabalho muitas vezes voluntário, mas muitas vezes remunerado. Então eu não tenho, eu sou remunerado pelo que eu faço sem contaminações e sem interesses futuros. Então, passou a eleição, o candidato se elegendo ou não, eu fiz meu trabalho, eu recebi por isso. E a gente acaba ali. E depois, a minha meta é que esses candidatos possam contar com a minha ajuda e para que a gente implante, né, essas novas ferramentas, né, essas novas formas de colaboração na gestão pública. Eu tenho estudado isso, tenho trabalhado com isso, tenho feito um estágio no escritório de advocacia para entender sobre a composição das leis, do direito público, né? Então, talvez a minha meta seja poder ajudar o máximo de municípios possíveis, porque eu também sou um apaixonado por cidades. Fiz o Renova BR, que também é muito focado em municípios, né? Então acho que talvez essa seja a minha grande meta. E também você é especialista em comunicação, né? Então, isso é importante. Sim. Né? Quem está ali poder passar, na verdade, para o município o que está acontecendo. Perfeito. Acho que isso é uma ferramenta... E tentar, talvez, levar isso também, né? Uma meta minha é levar a questão da comunicação, que as secretarias de comunicação dos municípios sejam para comunicar o munícipe. Comunicar mesmo, emissor da mensagem, receptor. Não para fazer só propaganda de governo, só para fazer marketing. Cada coisa no seu quadrado, mas a população precisa de comunicação. Bacana, é isso mesmo. Eu também acho isso. Davi, nós gostaríamos agora que você deixasse as suas considerações finais e também todos os seus contatos. Bom, as minhas considerações finais, além de agradecer mais uma vez pelo espaço que você me deu no seu canal, Elaine, falar com você que é eleitor, né, todo cidadão brasileiro é eleitor, que a gente teve uma média de 25% de ausência na eleição de 2018. Vote, é importante que você vote, não depois ficar reclamando durante 4 anos do político da sua cidade. A política é uma das formas da gente mudar a vida das pessoas. Existem várias outras, mas a política talvez seja a mais importante. Então, se eu pudesse deixar uma consideração final, é que as pessoas participem desse processo, conheçam os candidatos, escolham o mais preparado e votem. Né? A gente tem a questão do Covid esse ano, tomar cuidado, vai de máscara, passar álcool gel, mas a abstinência no Brasil de votação está muito grande. A gente tem mais de quase 30% do eleitorado não está votando. E depois a gente acaba reclamando, né, de situações que não são bacanas. Então, vote. E a política, às vezes as pessoas
demonizam a política pela pecha da última década que a gente viveu. Sim. Uma década conturbada, com Sim. impeachment, com escândalos de corrupção. O Brasil ele é muito instável politicamente há mais de 40 anos, mas é um processo da democracia. A democracia ela custa caro, mas é o melhor regime que existe. A democracia, então você tem a opção de votar. Então vote, estude política, e vou deixar os meus contatos aqui para quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa. Muita gente todos os dias me manda mensagem do Renova, porque não é querer me achar, mas é que é uma escola muito concorrida, as pessoas me perguntam como faz, como que passa na prova, tem um teste lógico, né? Recebo perguntas semanalmente de como que faz para entrar no Renova. E o Renova, rapidamente falando um pouquinho sobre o Renova foi uma grande oportunidade de eu me encontrar politicamente, assim, do que eu gosto de fazer. Lá eu tive contato com partidos opostos, ideologias completamente diferentes. É um movimento apartidário, então você acaba convivendo com todos e construindo um diálogo com todos. Bacana. E os seus contatos, né? Meus contatos, meu Instagram é davifagundes87, davifagundes87, e o meu WhatsApp é 14996950030. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá que a gente conversa. Nós vamos estar deixando aí no final desse vídeo e também na descrição também do vídeo, tá bom? Eu peço a você que ainda não se inscreva no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também que compartilhe esse vídeo com os seus contatos de WhatsApp e também aí com os seus amigos, as suas redes sociais, tá bom? Um forte abraço e até mais!